Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi de novo. E o motivo desse vídeo é falar o que me encanta no Espiritismo, né? Nos últimos vídeos que eu tenho feito, eu tenho dado umas cutucadas nos próprios espíritas, né? Observando, tentando dar um certo ar de conscientização dos próprios espíritas em desenvolver com mais claridade, por exemplo, nessa linha de raciocínio tipo o do Rossando Klinge, que vê um pensamento mais moderno de como se entende a doutrina espírita. Que eu acho que o que precisa de evolução no espiritismo é isso. Não o que Kardec coloca, mas o como é observado a doutrina espírita pelos próprios espíritas, né? Esse sentido de sofrimento das coisas, isso aí a gente veio para aprender, a gente veio para passar pelas circunstâncias, sendo ela boas ou ruins, independente do que aconteceu no passado, a gente está para olhar o presente. Muitas vezes o espírito ele fica de olho no passado, na expectativa do futuro. Quase que um católico, né? Você transmuta aqui o umbral pro purgatório e o céu é o nosso lar e o plano espiritual superior. Então isso aí a gente tem que começar a ter uma visão mais tranquila com relação a isso. Mas o que me encanta no espiritismo? Eu acho que todo umbandista deveria conhecer com clareza o espiritismo. Por quê? Kardec foi um cara que colocou método nas suas observações, né? Eu já disse que a espiritualidade é um conceito que é empírico, né? Ou seja, observações e percepções individuais. E Kardec, ele cria método para esse tipo de observação. O primeiro passo bonito de Kardec é não acreditar no que viu. Por quê? Porque é muito fácil você ser ludibriado. E todos os dias nós vemos pessoas com má fé fazendo falsas atitudes e mistificações em relação à nossa fé, seja ela dentro do espiritismo ou dentro da Umbanda. E é isso que eu gosto de Kardec. Primeiro, ele não acredita em ninguém. E ele cria método, já que ele é um homem de ciência, ele faz com que o espiritismo se observe cientificamente por métodos que muitos se assemelham a métodos científicos, né? Ele cria um procedimento filosófico daquilo que ele observa, ele compila todas as suas observações e cria uma doutrina. E nesse processo que ele escreve, ele deixa para a posteridade. Kardec, ele nunca imaginou que essas observações que ele fazia iriam virar doutrina ou uma religião em si. Inicialmente, ele achava que as observações deles iriam ser absorvidas pelas outras religiões. E aí, aonde surge aquela frase: o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões, porque a observação dele nessa metodologia é tão boa que quase que vira um testemunho de realidade. E é por isso, com lógica, com clareza, com experimentação, então ele te dá todo um contexto de trabalho onde essa informação ela pode ser transcrita para as outras religiões. E o espiritismo, ele é uma observação clara do que não se tinha antes do plano espiritual. É claro que ele não vai ditar as reservas de cada fundamento religioso. Ele diz claramente o que é Deus nesse processo todo. Não é quem é Deus, né?
O que é essa mente cósmica? Ele vai entender os processos que se fazem e permeiam essas manifestações. Por que acontece? Né? Ele tira a questão do milagre em si. Não há milagre, há um meio que a gente não consegue conceber, que consegue entender como ocorre o processo. Então, aquilo que a gente não concebe, a gente vai dizer que é milagre. E que mais? Ele cria um método, ele não acredita claramente, ele analisa de forma lógica, ele tem didática e ele transcreve isso das suas observações nessa didática e nos fundamentos que ele usa no Pentateuco. E nesse processo, o que a gente vai entender? Eu acho que uma ressalva é que nós precisamos de versões mais atualizadas da linguagem do que Kardec colocou. Ele vinha de uma época em que a linguagem era muito diferenciada do que nós temos hoje. Nós precisamos de atualizações. A leitura de Kardec para pessoas com uma escolaridade mais baixa é muito difícil. Nós já temos certas dificuldades em compreender com clareza muitas palavras que estão ali. Então nós precisamos de uma transcrição. Tanto é que você tem que fazer cursos dentro do Espiritismo para você entender o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. O que eu acho legal é que nesse método que os espíritas e que o Espiritismo traz, tudo é grátis. O conhecimento, ele é passado de graça. Todo o trabalho, toda a doutrina, todo o tempo que Kardec colocou, ele doou pra gente. E isso eu acho bonito. Hoje a gente vê aí na Umbanda cursos e cursos e cursos, e vão se cobrando cursos, vão se fazendo isso ou aquilo, e eu vejo na exemplificação de Kardec, quando ele cria e segue esse método, ele realmente incorpora para si aquelas observações, ele toma aquilo como uma verdade, né? Quase que uma verdade. Realmente o método dele só não é provado pela ciência, mas estamos caminhando. Agora, realmente, essa questão de fazer a caridade está muito presente, assim como na Umbanda também tem, mas infelizmente a gente tem pessoas aí que denigrem os fundamentos da religiosidade, que o principal é a caridade. No Espiritismo é a caridade em si e a transmissão dos ensinamentos de Kardec, né? E elevação pessoal, né? O que o ensinamento de Kardec tenta? Elevar individualmente cada ser, através do conhecimento. E o conhecimento liberta. Você olha para um espírito e você vê que esse espírito é um ser humano que foi para o outro lado. Então eu não tenho que endeusar. Agora, também a gente tem que colocar aqui, a gente não tem que endeusar nem ninguém, nem o próprio Kardec, a gente não tem que endeusar Chico Xavier, Bezerra de Menezes, como nós também não devemos endeusar o caboclo fulano de tal, o espírito ciclano de tal, o Exu fulano de tal. São seres espirituais que se prontificam a travar com a nossa mediunidade a caridade. Quem precisa ser endeusado é o nosso Deus, né? O Deus da criação, a mente que criou todas as coisas. E muitas vezes a gente vê dentro do Espiritismo e da própria Umbanda deixar-se de lado Olorum, que é Deus, a mente cósmica e o nosso Deus, em detrimento de falar de Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Eurípides de Barçanufo, Caboclo da Tenda não sei o que, Zélio Fernandinho de Moraes, esses nomes que a gente deve
sempre um respeito infindável, respeito, mas culto a eles, não, respeito. Como, por exemplo, o meu pai, que é meu pai, que me colocou nessa encarnação, eu devo todo o respeito àquela pessoa que me trouxe e cuidou de mim na minha infância, na minha imaturidade. A partir do momento que eu tenho maturidade, eu continuo a respeitar aquela pessoa que me trouxe a vida e que cuidou de mim até que eu fosse quem sou hoje. Mas tenho também a obrigação de saber que é uma pessoa que acerta e falha, que apesar do respeito que eu tenho, ele pode errar. Assim como a espiritualidade também tem a capacidade de acertar, e acertar muito, porque muitos espíritos estão elevadíssimos em relação ao que nós estamos agora, mas são espíritos que têm, apesar de tudo, disposição, ou pode acontecer um erro em relação a isso. Pode acontecer um erro com relação ao próprio espírito, pode acontecer um erro em relação às comunicações. Mas o espiritismo é muito bonito. Quando você começa a compreender com clareza o espiritismo, ele te amplifica a visão realmente para qualquer outra religião. Se eu não tivesse sido espírita antes, hoje eu talvez fosse muito dogmático em relação à Umbanda. A Umbanda precisa um pouco ainda perder as questões dos dogmas. Mas e o Espiritismo me deu essa disponibilidade. Eu acredito que ele realmente é uma estrutura filosófica que faz com que nós consigamos ter uma amplitude de visão em relação a todas as outras religiões. Mas não acho que nós devemos ficar só nos conhecimentos espíritas. Kardec, mais uma vez, Kardec, ele também dizia para que nós aprendêssemos de tudo, para que fosse um conhecimento agregado na nossa vida. Não adianta você só conhecer espiritismo, ele só é a base para a gente poder entender muitas outras coisas. Então, é esse recado que eu quero dizer para vocês. O espiritismo, para mim, me encanta. Ele me encanta porque ele abriu a minha visão de mundo, ele abriu a forma de pensar. Como eu penso hoje, é o espiritismo. Na questão da espiritualidade, é o espiritismo que me colocou. Muitas vezes o espiritismo me foi coleira, porque esse conhecimento não retrograda. Entrou na minha cabeça, por mais que a minha vontade fosse de irritabilidade, de agressão, de fazer o mal, o espiritismo já estava dentro de mim. Muitas vezes ele me segurou. Então é esse recado. O espiritismo é lindo. Muitas vezes o que precisa no próprio movimento espírita é que o espiritismo entre nos espíritas. E é por isso que hoje, muitas vezes, eu me desloquei desse movimento. Mas hoje é isso que eu consigo ainda trabalhar dentro de algumas casas espíritas que têm uma abertura de visão. Eu não vou dar as costas ao movimento que me acolheu, que eu vejo que é a prática do espiritismo. A Umbanda, para mim, é a prática do que Kardec colocou. Ainda falta uma amplificação da visão de muitos adeptos da Umbanda. Para mim, todo umbandista devia conhecer o espiritismo, para poder conhecer os procederes e os procedimentos que eles fazem dentro das suas casas. Hoje nós temos uma literatura muito bonita dentro da Umbanda, de agregação de conhecimento. Mas eu acho que, como também tem muita distorção, você tendo uma base, que para mim a base espírita é excelente, seria uma boa fundamentação para que você não se perca no meio desses falsos profetas que existem dentro da Umbanda. Para mim é por isso que o espiritismo é lindo. Kardec foi um excelente compilador de conhecimento. Ele é um cara que, como diz na Umbanda, eu bato cabeça para Kardec. É claro que ele vem de uma proposta europeia, né? E
e de uma intelectualidade. Isso é importante, esse conhecimento. E aí a gente tem que transcrever isso para dentro da nossa simplicidade lá na Umbanda. Então eu acho isso muito legal. O Espiritismo é lindo. Muitas vezes precisa ainda que os espíritas tenham noção daquilo que eles estudam. Eles têm que ter uma amplificação. E eu vou dar mais um exemplo. Rossando Klinger é o cara para isso. Observem as posturas e a palavra de Rossando Klinger. É a palavra que Kardec gostaria de dizer na atualidade.